Circle of Inevitability, capítulo 799. Provocação. Lumian não ficou surpreso que Guzan indiretamente se referiu a si mesmo como a segunda pessoa mais perigosa de Morora. Em vez disso, ele sorriu e perguntou: "O que você fez?" "Quero dizer, o que você fez em Morora?" O sorriso de Guzan desapareceu enquanto ele falava sério. Revoltas organizadas. Já estamos na cidade dos exilados. Por que ainda deveríamos aceitar o governo da Igreja do Conhecimento? Deveríamos nos unir e expulsá-los de Morora. Então, faremos nossas próprias regras e nos governaremos. Ignorando outros fatores, suas palavras fazem algum sentido. Mas a questão é, se derrubarmos o governo da Igreja, por que ficar em Morora? Essa é a influência de 001? Os moradores de Morora nunca consideram deixar a cidade. Felizmente, tem um nível falso de anjo e todos os tipos de itens aleatórios, então estou apenas um pouco relutante em sair, não totalmente desprovido de tais pensamentos. Lumian primeiro confirmou as anormalidades de Morora pela resposta de Guzan, então entendeu por que as pessoas consideravam Guzan a segunda pessoa mais perigosa de Morora. Revoltas eram algo que a Igreja do Conhecimento não permitiria, e dadas as informações sobre 001, Guzan deve ter organizado várias revoltas e ainda não foi capturado e adicionado às pessoas experimentais. Isso foi o suficiente para mostrar que esse homem maduro e cavalheiro não era simples. Vendo que Lui não estava assustado com suas palavras e não demonstrou resistência óbvia, Guzan estendeu um convite. "Você gostaria de se juntar ao nosso grupo?" "Vou pensar nisso", Lumian respondeu com um sorriso. Ele realmente pretendia considerar isso. Essa pode ser uma maneira de abordar 001 sem se tornar um experimental. Ele acreditava que esse grupo heterogêneo, incapaz de resistir à influência de 001, não conseguiria realmente derrubar o governo da Igreja em Morora, mas ele precisava de caos e oportunidade. Esses exilados podiam morrer, e o pessoal da Igreja do Conhecimento aqui parecia ser fantoche. Guzan sorriu satisfeito. Ser um prisioneiro nesta prisão a céu aberto ou se tornar seu governante, ser perpetuamente oprimido ou buscar a liberdade, isso realmente requer consideração cuidadosa. Com isso, Guzan olhou para o outro lado da pequena praça e disse: "Preciso ir embora agora. Se decidir, pendure um pano vermelho, do tipo usado para provocar touros, na porta do bar carnívoro." Com isso, Guzan tirou o chapéu, colocou a mão no peito e fez uma reverência. Ao vê-lo entrar em um beco próximo em um ritmo tranquilo, Lumian viu um grupo de executores vestidos de preto correndo do lado oposto da pequena praça. "Você viu Guzan agora mesmo? Ele parece um cavalheiro com um chapéu", o líder perguntou a Lumian. O sorriso de Lumian se alargou e ele casualmente apontou para o beco em que Guzan havia entrado. "Sim, ele foi por ali." Os executores encararam Lumian por alguns segundos antes de continuarem a perseguir Guzan. Lumian levantou a mão direita, esfregou o queixo e murmurou para si mesmo: "Guzan sentiu a chegada dos executores com antecedência, mas eu não. É por isso que ele conseguiu organizar várias revoltas sem ser pego? É uma habilidade dele, um item ou a corrupção especial de 001? Lumian não se demorou na pequena praça, despedindo-se do cadáver de Vigepan, e continuou em direção ao possível local da cabeça da mão abscessada. Depois de virar em outra rua, ele de repente teve uma premonição e olhou em direção aos limites da cidade de Morora. O solo tremeu violentamente, terra e pedras se ergueram, engolindo vários edifícios e formando uma montanha de cerca de 10 metros de altura. No pico da montanha, uma espessa poeira misturada com fumaça irrompeu, lava vermelha fluiu, emitindo calor que Lumian podia sentir claramente até mesmo no centro da cidade.
Ao mesmo tempo, os gritos dos humanos daquela direção ecoaram por toda parte. Uma erupção vulcânica? Lumian ficou atordoado. Ele pensou que as erupções vulcânicas descritas nas informações 001 vinham das montanhas ao redor, não de dentro da cidade, em terreno plano. Depois de alguns segundos, a poeira obscureceu o céu, mergulhando Morora novamente na escuridão. Os transeuntes não demonstraram nenhuma reação extra, apenas cobriram o nariz para bloquear a poeira, tratando-a como apenas mais uma chuva forte. Lumian balançou a cabeça enquanto observava. Em tais condições de vida, Guzan e seu povo não pensaram em escapar, apenas planejaram derrubar o governo da igreja e substituí-lo. Não é de se espantar que este seja um artefato selado de grau 0. Lumian, que se recompunha às 6 da manhã todos os dias, não teve medo da poeira e retomou seus passos. Ele atravessou a rua e chegou a uma praça com vários obeliscos. No ambiente empoeirado, ele se moveu ao longo dos prédios ao redor da praça em direção ao seu destino. De repente, ele sentiu uma ressonância, uma conexão de seus poderes especiais. Lumian virou-se rapidamente e olhou para o edifício clássico feito de pedras branco-acinzentadas ao seu lado. No topo havia uma grande placa com palavras escritas em Lemburg, Companhia Agrícola Dades. Abaixo da placa, duas janelas de vidro se abriram de repente, revelando uma pessoa. A pessoa, vestindo uma camisa branca fina com os dois primeiros botões abertos apesar do inverno frio, tinha cabelos como se estivessem manchados de sangue fresco, olhos negros como ferro e feições faciais marcantes, exalando uma aura feroz. Não foi necessária nenhuma introdução. Lumian o identificou pela placa e pela aura ressonante. O criminoso mais perigoso de Morora, o antigo experimental Vanak. A ressonância veio agora da corrupção direta de 001? A lei da convergência levou a esse encontro? Vanak escapou do status de pessoa experimental porque se submeteu completamente ao 001? Ele é agora o representante do 001 em Morora? Este artefato selado, apesar de carecer de sabedoria, instintivamente busca oportunidades para se libertar de seu selo. Enquanto os pensamentos de Lumian corriam, o suspeito Vanak de repente se transformou em uma lança de fogo branco brilhante, cheia de energia destrutiva, e voou em sua direção. A figura de Lumian desapareceu instantaneamente sem reaparecer. Ele teleportou-se diretamente para mais perto da cabeça da mão abscessada. Em seus ouvidos ecoou a voz provocadora do suspeito Vanak, covarde. Frango. Lumian bufou, sem se virar para lutar contra o homem. Primeiro vou recolher o corpo da mão abscessada. Ele temia que a intensa batalha pudesse levar a eventos imprevistos, fazendo contato com 001 antes de coletar todas as partes do corpo, resultando em consequências incontroláveis. Além disso, a aura e a lança de fogo que o suspeito Vanak exibiu sugeriram que ele poderia ter um traço de divindade. Mesmo que não fosse verdadeiramente sequência 4, ele diferia fundamentalmente de um Beyonder de sequência 5. Semideuses não podiam se aproximar de 001, mas talvez os pseudo-semideuses criados por 001 não estivessem sujeitos a essa regra. Lumian olhou para frente e se viu no cemitério sem limites atrás da Igreja do Conhecimento, cercado por lápides e árvores. Lumian ficou momentaneamente atordoado, mas depois sentiu que fazia sentido. O dono do bar carnívoro tendo metade do corpo da mão abscessada e usando-a era uma anomalia. Normalmente, qualquer um, mesmo um criminoso, encontrando um cadáver em decomposição dividido em várias partes, primeiro chamaria os executores para limpar a cena. Os executores então enterrariam o corpo neste cemitério como parte do selo. Claro,
Essa era uma suposição normal, excluindo aqueles com uma queda por cadáveres. Lumian avançou, aproximando-se da fonte da conexão sutil. Durante isso, ele se lembrou de algo. A Madame Mágica disse que coisas perigosas podem acontecer quando o corpo da mão abscessada for coletado. É melhor completar esta etapa dentro da cidade dos exilados para compensar os riscos correspondentes com a presença de 001. Se eu pegar a cabeça do Mano-Mão mais tarde, isso conta como reunir o corpo. Isso causará eventos perigosos? Talvez eu deva esperar um pouco mais? Esperar por situações perigosas e difíceis de lidar antes de me teletransportar de volta para reunir o corpo do Mano-Mão para criar riscos desconhecidos e turvar as águas. Não posso enfrentar os perigos do Mano-Mão sozinho, compartilhar é se importar. Além disso, a Madame Mágica sugeriu que o Mano-Mão poderia quebrar o selo e entrar em Morora quando seu corpo fosse recolhido. Caso contrário, como poderia ser considerado completo? Normalmente, nem mesmo um mensageiro pode ser invocado, nem uma criatura contratada. Isso pode me ajudar a escapar de Morora. Enquanto Lumian refletia, ele parou em um fosso recentemente preenchido, sem lápide. Sua marca de contrato lhe disse que uma parte do corpo da mão abscessada estava neste fosso. Ao ver as marcas anormalmente frescas na superfície do fosso, Lumian sentiu um aperto no peito. Ele se agachou, estendeu as mãos e executou uma rajada direcional. Com o som estrondoso das explosões, ele soprou uma grande quantidade de solo e desenterrou uma caixa de madeira preta do fundo do poço. Ao abrir a caixa, Lumian viu uma orelha inchada, azul escura e altamente decomposta, e um papel branco dobrado. Lumian desdobrou o papel e viu palavras escritas em inticiano. Como esperado, você quer essa cabeça podre. Mas infelizmente, eu a peguei antes de você ir ao bar carnívoro e a escondi. Talvez você possa me pedir. Albus Médici. Ponto.